me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 5, Livro do Céu, volume 4, capítulo 9 e 10. No capítulo 9, do dia 19 de setembro de 1900, Jesus diz sobre a obediência de pedir alívio nas penas. Duplicando-se sempre mais o espasmo da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém se desse conta. E teria querido manter tudo isso em segredo, sem dizer ao confessor o que eu disse acima. Mas era tão forte o espasmo que me pareceu impossível, e o confessor, usando a sua habitual arma da obediência, ordenou-me que eu lhe manifestasse tudo. Então, depois de ter-lhe manifestado tudo, disse-me que por obediência eu devia pedir ao Senhor que me libertasse. De outra maneira, cometeria pecado. Oh, que tipo de obediência é esta? É sempre ela que se atravessa nos meus planos. Né? Porque a Luísa, acho que no outro trecho, ela falou assim, que ela queria não pedir para diminuir, né, o sofrimento, porque ela tinha, que eu lembro, né, ela tinha pedido que parasse o sofrimento, depois ela viu que ela tinha feito errado e começou a pedir para mais sofrimentos. E aí eu acho que por isso ela não queria contar isso pro confessor, né? E aí o confessor ordenou que ela dissesse, aí ele pediu para que eu, por obediência, ela devia pedir ao Senhor que libertasse. Então, senão seria pecado. Então ela falou, mas que tipo de obediência é esta? É sempre ela que se atravessa em meus planos. Então, de má vontade, aceitei esta nova obediência. Mas, apesar disto, não tinha coração para rogar ao Senhor que me libertasse de um amigo tão querido como é a dor. Muito mais que esperava sair do exílio desta vida. O bendito Jesus me tolerava e, ao vir, me disse, tu sofres muito, queres que eu te liberte? E eu, tendo me esquecido o momento da obediência, disse, não, Senhor, não me libertes, quero ir. E, além disso, tu sabes que não sei te amar. Sofria. Não faço grandes coisas por ti, ao menos te ofereci-te sofrer para satisfazer ao que eu não sei fazer por teu amor. E ele disse, e eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como tu. Não estás contente? Sim, mas quero vir. Jesus desapareceu. E eu, voltando em mim, lembrei-me da obediência recebida e tive que me acusar com o confessor. E me ordenou que absolutamente não queria que me fosse e que o Senhor me libertasse. Que pena senti ao receber esta obediência. Parece que quer tocar os extremos da minha paciência. Então, não sei se é porque eu já agora estou confusa. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que no anterior ela queria ir para o céu, né? É isso, ela queria ir para o céu. Então, ela parecia ceder, né? Deixando-a com a dor aumentada, porém com o contentamento interior que a faz delirar de alegria espiritual. Seus contínuos desejos de ir para o céu mesmo, não sendo atendidos, a mantém suspensa no ar, como uma flor sem raiz na terra. Essa posição suspensa é ideal. Ela se recria e se nutre do céu, tem compaixão e ajuda a terra. Né? Então, o trecho é sobre isso, né? Dela querer, né, que vá para o céu. Ela pede, Senhor, deverias ter compaixão de mim e não alargar a minha morada aqui na terra, pelas tantas razões que eu tenho, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Quem terá coração para ver carnificina tão sangrenta? Vai lá, Vinícius. E além disso, por suas contínuas privações que me custam mais que a morte, aí, aí ela, Senhor, aí eles falam, anjos, né? Uma multidão de anjos ao redor do Senhor disse, Senhor e nosso Deus, não vos façais mais importunar, contente-a, nós com ânsia esperamos, feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la e estamos ansiosos por levá-la conosco. E aí Jesus, comovido com isso, parecia que queria condescender, desapareceu, encontrando a mim mesmo, me senti aumentada a dor, mas eu delirava continuamente e não me entendia a mim mesmo pelo contentamento, que ela estava com uma alegria espiritual muito grande e uma dor muito grande. E aí o outro trecho é esse que a gente está lendo agora, né? Que duplicando sempre mais o espasmo da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém se desse conta, porque ela acreditava que dessa vez ela ia morrer e ir para o céu. E teria querido manter isso em segredo sem dizer ao confessor que disse acima, mas era tão forte o espasmo que me pareceu impossível. E o confessor, usando a sua
habitual arma da obediência, ordenou-me que eu manifestasse tudo. Então, depois de lhe ter manifestado todas as coisas, disse-me que por obediência eu devia pedir ao Senhor que me libertasse. De outra maneira, cometeria pecado. Então, aí por isso que ela, por obediência, teve que pedir, né? Mas ela esqueceu. E aí Jesus, né, falou que queria. Aí conversou com ela aqui e tal, falou que ia dar amor para ela o suficiente e tal, né? Que ela não ia, quer ser a pessoa que mais ama ele. Mas mesmo assim, ela falou que queria ir para o céu. Aí Jesus, né, foi embora e ela voltou a si mesma e pediu obediência. E se acusou ao confessor do pecado, né? E ele ordenou que absolutamente não queria que ela morresse, né? E que o Senhor me libertasse. Que pena sentir ao receber essa obediência. Parece que quer tocar os extremos da minha paciência. Eu achei muito bonito ela falar, né? Ah, essa paciência que sempre entra no meio dos meus planos. Eu quero ir para o céu, mas a obediência falou que eu não posso ir para o céu. Que judiação, né? Que judiação. E no outro trecho, 4:10, 20 de setembro de 1900. Sinais de cruz para recuperar a saúde. Continuo a sofrer mais do que nunca, porque me foi negado o poder de morrer. Então, ao vir meu adorável Jesus, me repreendeu por minha demora em obedecer, porque até então parecia que me tolerava. Enquanto isso, via o confessor e Jesus virando-se para ele, tomou-lhe a mão e disse: Quando vier, marque-a com o sinal da cruz na parte da dor, que eu a farei obedecer. E desapareceu. Então, ficando sozinha, senti a mais intensa dor. Depois vindo o confessor e encontrando-me sofrendo, também ele me repreendeu, porque não obedecia. E tendo-lhe dito o que tinha visto e o que nosso Senhor tinha dito ao confessor, ele ao ouvir me fez o sinal da cruz na parte onde sofria. E em 2 minutos pude respirar e mover-se. Enquanto antes não podia fazê-lo sem sentir espasmos atrozes. Parece-me que a obediência e aqueles sinais de cruz ataram a dor, de modo que não posso mais me doer. E eis porque fiquei decepcionada em meus planos, porque esta senhora obediência tomou tal poder sobre mim que não me deixa fazer nada que eu quero. Vontade humana foi-se, né? Até a coisa mais maravilhosa do mundo, que é morrer, ela não pode, né? Até no mesmo sofrer quer ela dominar. E devo estar em tudo, e para tudo sob o seu império. Filha, não pode querer nada, só o que Deus quer. É um sentimento interessante que ela passa pra gente, porque é o que nós temos que viver na divina vontade, né? Tem que ver realmente que quem manda é Deus, né? E a obediência a Deus, os seus projetos, os seus desígnios. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas é do jeito de Deus, né? E aí o sinal da cruz ajudou ali a ela obedecer, né? Eu achei um pouco confuso o fato de que ela teve controle sobre isso, né? Porque como que ela não quis obedecer? A dor ficou aumentando cada vez mais. Ué, mas quem controla isso não é Jesus? E Jesus estava bravo por ela não querer obedecer? E ela continuava sofrendo, mas Jesus que manda nela, né? E aí eu achei um pouco estranho isso, sabe? Essa realidade. De que ela continua a sofrer, mais do que nunca. Porque me foi negado o poder de morrer. Então, mas aí... E a obediência que ela tinha que pedir para poder libertar, né? Ela não pediu, por isso que ela continuou sofrendo. Né? Então, assim, eu achei um pouco estranho, né? Porque daí ele deixou na mão dela, então, a situação, né? Quis testar ela mesma, então. Por isso que não mexeu nessa realidade da dor, deixou a dor continuar. Entendi. Eu acho que é isso. Ele quis deixar na mão dela para ela poder aprender a obedecer, né? Eu acho que é isso que... E a cura pela obediência, né? Aconteceu a cura pela obediência. Então é o que deu para entender. Qualquer coisa a gente fala amanhã sobre isso, mais coisas sobre isso. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4.
obediência de pedir alívio nas penas a Jesus. Duplicando-se sempre mais o espasmo da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém se desse conta, e teria querido mantê-lo em segredo, sem dizer ao confessor o que disse acima. Mas era tão forte o espasmo que me pareceu impossível. E o confessor, usando a sua habitual arma da obediência, ordenou-me que lhe manifestasse tudo. Então, depois de lhe ter manifestado todas as coisas, disse-me que, por obediência, devia pedir ao Senhor que me libertasse. De outra maneira, cometeria pecado. Oh, que tipo de obediência é esta? É sempre ela que se atravessa em meus planos. Então, de má vontade, aceitei esta nova obediência. Mas, apesar disto, não tinha coração para rogar ao Senhor que me libertasse de um amigo tão querido como é a dor. Muito mais que esperava sair do exílio desta vida. Então, ela era no outro trecho, ela estava sentindo uma dor muito forte nas costelas, muito forte. E aí Jesus falou para ela, ela estava sentindo essa dor muito forte nas costelas. Aí Jesus pergunta para ela: você quer vir ao céu? Aí ela: quero o céu, quero muito, né? Tipo assim. Aí ela pensava: essa dor vai me levar, vai me matar, eu vou morrer, vou pro céu. E aí aí ela não queria contar para o confessor essa dor que ela estava sentindo tão forte nas costelas. Né? E a dor piorou nesse trecho que ela está falando, ó, duplicando-se sempre mais o espasmo da dor. A dor que ela estava sentindo nas costelas piorou ainda mais. Aí o confessor deu para ela a obediência de pedir alívio para Jesus. Você vai ter que pedir para Jesus te aliviar dessas dores, dessa dor nas costelas. E ela falava, sempre a obediência se colocando no meio dos meus planos, né? Porque meu plano é essa dor me consumir. E é isso que ela falou para Jesus: queira o céu que essa dor me consuma e eu vá para o céu, né? E aí ela tinha que pedir para Jesus aliviar ela dessas penas. E o confessor chegou, ela falou, duplicando-se sempre mais o espaço da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém se desse conta. E teria querido mantê-lo em segredo, sem dizer ao confessor o que disse acima. Mas era tão forte o espasmo que me pareceu impossível. Não tinha como mais esconder a dor, porque era muito forte o espasmo que ela sentia. Então não tinha nem como esconder de ninguém mais. E o confessor fez ela obedecer e contar tudo. Usando a sua habitual arma da obediência, ordenou-me que ele manifestasse tudo. Então, depois de lhe ter manifestado todas as coisas, disse-me que por obediência devia pedir ao Senhor que me libertasse. Ela tinha que pedir a Jesus: me liberta dessa dor. E a dor era o que ela queria sentir, a dor para morrer, para ir para o céu. E ela tinha que morrer para ela mesma. Jesus queria isso, né? Porque ele podia muito bem tirar essa dor dela, sem ela ter que pedir para ele libertar. Mas aí ela não ia morrer para ela mesma, né? Para a vontade dela. Então Jesus trabalha muito na nossa alma, né? Para a gente morrer para tudo que é vontade nossa. Porque a vontade dela, o plano dela, ela até falou, a obediência se colocou no meio dos meus planos. O plano dela é que essa dor consumisse ela e ela saísse da terra e ela não ficasse, e ela morresse, fosse para o céu. Esse era o desejo dela, a vontade dela, ir para o céu. E é um desejo tão santo, né? É um desejo santo, morrer para ir para Deus. Mas Jesus não quer nada. Jesus quer que a gente queira só a vontade dele. Ele tem que ser do jeito dele. Por isso que é complicado, gente. Por isso que fala assim, que ele falou na escola, né? No trecho da escola, que ele só faz festa. Ele faz festa e se alegra com a alma que vive na vontade dele. Porque ele tem os planos dele, a vontade dele, o plano dele. Então, mesmo que seja um desejo santo, 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 você quer ir para o céu, você quer ficar com ele. Mas aí ele quer você na terra. Ele quer você na terra, ele quer viver na sua humanidade na terra. E é o que ele falou no trecho da escola sobre as almas que vivem na divina vontade na terra, a diferença. Porque é diferente. O céu, os santos estão lá recebendo felicidade. A divina vontade está lá fazendo eles sempre felizes, e eles recebendo felicidade. Mas aqui na Terra, a gente trabalha. No céu é só felicidade. Aqui é trabalho, sacrifício, por amor a Deus. Lá não tem isso. Lá ele não ganha nada deles. Aqui na Terra, ele é um amor assim
de conquistar, né, ainda, de conquistar. Então ele quer você na terra. Então mesmo esse desejo santo, você tem que morrer para ele, aceitar. Então ela tinha que pedir a obediência de ser aliviada da dor, que ela pensou, essa dor vai me levar para o céu. E eu tenho que pedir para Jesus me livrar dessa dor. E isso Jesus queria que ela pedisse, né? Porque ele poderia ter tirado essa dor dela sem ela pedir, mas ele queria que ela pedisse, porque ele estava trabalhando na alma dela o desapego da vontade dela. E não o desapego da terra somente. Não somente... Porque assim, se a gente pensar na santidade humana, só na santidade das virtudes, na santidade humana que a pessoa continua com sua vontade, nossa, ela já chegou no alto grau de santidade, porque ela está pedindo para morrer, vai para o céu. Se a gente pensar na santidade das virtudes só, no desapego da terra, ela já está pronta, já chegou no alto grau de santidade de desapego, se for basear no desapego. Totalmente, ela não quer nada com a terra, ela quer ir embora da terra. Ela estava triste porque ela estava sofrendo, olha só. Se for pensar na santidade da cruz, na santidade só da cruz, ela vive, nossa, muito, meu Deus, a santidade da cruz, do sofrimento, porque ela está pedindo sofrimento, pedindo, e está chateada, chorando, porque vai ter que pedir para deixar de sofrer. Mas não é essa santidade que Jesus estava trabalhando na alma dela. Não é esse o plano dele, o foco dele, o objetivo dele para as almas. É o desapego da vontade. E é o martírio dos martírios que ele fala. Imagina, você está pedindo sofrimento. Eu quero Jesus ir para o céu, me leva agora. Eu quero mais sofrimento, mais dor, mais dor, mais dor. E você tem que pedir para ele, me alivia da dor. Mas a sua vontade está pedindo dor. Mas, gente, é muito, realmente. É o milagre dos milagres. Isso que ele faz na alma. Porque ele que estava pedindo, ele fala, né, em outras partes do livro do céu, quem é a obediência? A obediência, que ela tanto fala, né, a Luísa tanto fala da obediência, que ela é uma senhora e não sei o quê, um monte de coisa que ela fala. Aí tem um trecho que ele fala, e quem é a obediência? Sou eu mesma. Eu mesma. Era ele mesmo trabalhando na alma dela, para ela desapegar da vontade dela. Morrer para ela, morrer para o eu, morrer para a vontade dela, para os desejos dela, que um desejo muito santo, de pedir sofrimento. Ela estava sentindo uma dor muito forte nas costelas, estava deixando ela fala, né, espasmo, né? Então, e ela pedia mais, para poder essa dor ser o toque final ali, a hora final dela. Então a gente tem que focar o que é a vontade de Deus. Não ser do nosso jeito, mas o jeito de Deus, né? Aí fala, o bendito Jesus me tolerava. E ao vir me disse, tu sofres muito, queres que te liberte? E eu, tendo me esquecido de um momento da obediência, disse, não, Senhor, não me libertes. Quero ir, e além disso, tu sabes que não sei te amar. Sou fria, não faço grandes coisas por ti. Ao menos te ofereço este sofrer para satisfazer ao que não sei fazer por amor teu. E ele, e eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como tu. Não estás contente? E claro, ele estava trabalhando nela para ela viver na vontade divina, para infundir tanto amor nela que ia ser o próprio amor dele. Por isso que ele falou lá no trecho da escola, né? Eu faço festa e fico feliz com a alma, somente com a alma que vive na divina vontade. É um amor que ele que é ele mesmo. É dar Deus a Deus, viver na divina vontade, é dar Deus a Deus. Então ele estava trabalhando isso nela. É essa santidade que ele estava formando nela, a santidade divina. Para ele ser amado com ele mesmo, era o amor dele, com a vontade dele. Infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como tu, né? E ele falou nos trechos que eu li esses dias, formar a vida real e verdadeira dele na alma. E não é a mesma coisa que viver na graça. Não é a mesma coisa. Foi na escolinha que eu li. Não é a mesma coisa que a vida na graça.
É que a alma é uma hóstia viva e ele vive real e verdadeiro na alma. E é ele que ama ele mesmo. É ele que ama, porque ele está real e verdadeiro na alma que vive na divina vontade. E aí ele falou assim: e eu quero formar minha primeira morada em você. Você vai ser a primeira alma que eu vou viver real e verdadeira, assim como eu vivo na hóstia. Você vai ser a primeira, falou para ela. E claro que ele quer outras, né? Que ele tem outras almas. Agora a gente está, né? Vive na divina vontade, ele vive real e verdadeiro na nossa alma. Ele falou isso, então não tem mesmo. Por isso que ele falou para ela: eu vou colocar tanto amor em você que ninguém vai me amar. Infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como tu. Nenhum pode. Porque ele mesmo, ele coloca, porque é ele vivo, real e verdadeiro na alma que vive na vontade dele. E ninguém pode amar ele como a alma que vive na divina vontade, porque é ele mesmo amando. Só Deus, é Deus a Deus, é dar Deus a Deus, é ser filho no filho. Aquilo que o padre Paulo Ricardo fala no curso dele lá, Ferro e Fogo, é a vida, a plenitude a plenitude só acontece na divina vontade, se a gente viver na divina vontade. Porque ele falou que na alma que vive na divina vontade, ele encontra a matéria para ele se consagrar, para acontecer a consagração, assim como acontece na hóstia. E ele vive real e verdadeiro, corpo, alma, sangue e divindade na hóstia, porque ele encontra uma matéria que não se opõe a ele habitar e morar e fazer morada real e viver realmente. E se na alma ele não encontra uma vontade que se oponha, que não quer, uma vontade que não quer agir sozinha, diversa, né, que uma vontade diversa dele, ele tem uma morada ali, real, o tempo todo, ele não sai. Não sai. Mas na alma que mesmo vive na graça, mesmo a pessoa que vive na graça, mesmo a pessoa que vive na graça, ela está em graça o tempo todo, mas ela tem a vontade dela, ele vai, na hora da Eucaristia, faz a breve visita e vai embora. E falou exatamente isso, é isso que ele fala no livro do céu. Mesmo que a pessoa esteja vivendo na graça, gente. Mesmo assim, ele faz a breve visitinha e vai embora. Ele não fica ali real, verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade. Porque a pessoa tem ainda a vontade dela e ela quer agir sozinha. Ela vive até fazendo a vontade de Deus, mas ela tem a vontade dela. Para viver na divina vontade, sua vontade fica só é a de Deus. Só é a vontade de Deus. Aí ela fala, sim, mas quero vir. Jesus desapareceu e eu, voltando em mim mesma, me lembrei da obediência recebida e tive que me acusar com o confessor. E me ordenou que absolutamente não queria que me fosse e que o Senhor me libertasse. Que pena senti ao receber esta obediência. Parece que quer tocar os extremos de minha paciência. Então ela viu Jesus e esqueceu de tudo, né? Esqueceu de tudo que ela tinha combinado da obediência, esqueceu de tudo. E aí ela foi e acusou com o confessor sobre isso, né? Que Aí eu entendo melhor, assim, um trecho que eu li esses dias, não sei se foi na escolinha, não lembro. Que ela falou que o confessor não deu absolvição para ela, porque ela não quis se abrir com ele, ela não falou tudo. E aí ela ficou perturbadíssima, porque ele não deu a absolvição para ela, porque ela não quis se abrir. Então ela tinha às vezes ela não contava, né, para ele, alguma coisa que ela não quis contar, mas não é nesse trecho não, só lembrei dessa parte aqui que ela falou. Aí no volume 4:10, sinais de cruz para recuperar a saúde. Então aí ela teve que se acusar com o confessor, falar, né? Eu não pedi, aí ela falou, e ela recebeu de novo a obediência. Você tem que pedir para ele te libertar, porque eu não quero que você vá para o céu, não quero que você morra. E ela vai ter que aceitar essa obediência de não morrer, de pedir o alívio nas penas. Aí no volume, no dia 20 de setembro de 1900, sinais de cruz para recuperar a saúde. Continuo a sofrer mais do que nunca, porque me foi negado o poder de morrer. Então a vi meu adorável Jesus me repreendeu por minha demora em obedecer, porque até então parecia que me tolerava. Enquanto isso, via o confessor e Jesus, virando-se para ele, tomou-lhe a mão e disse-lhe: quando vier, marque-a com o sinal da cruz na parte da dor, que a farei obedecer. Então é Jesus que vai fazer ela obedecer. Tá vendo? Jesus está trabalhando na alma dela a obediência,
para ela obedecer, para ela aceitar a vontade dele, trabalhando nessa questão dela aceitar a vontade dele, dela morrer para ela mesma. Morrer para ela mesma, não morrer, porque é isso que ela mais queria, né? Morrer. Mas é morrer para a vontade dela. É isso que mais importa para Jesus. Mais do que... Gente, é tão grande isso. Olha só, gente. É tão grande isso porque a gente pensa assim, nossa, o alto grau de santidade é a pessoa querer morrer para o céu. Para Jesus é morrer para a vontade, para a própria vontade. Tá vendo que a gente tem que ler o livro do céu, que a gente tem que, para a gente entender a cabeça de Deus, para a gente entender o pensamento de Deus, ele tem que revelar? E ele revelou no livro do céu? Tem que entender. Porque assim, se eu for pensar na vida dos santos, se eu for ler a vida dos santos, se eu for ler, eu vou achar tão bonito a pessoa que quer morrer para o céu. Nossa, ele só quis, ele morreu novo e ele pedia para morrer, e ele sabia que dia que ele morrer, e ele ia, e não sei o que, e a gente acha tão bonito. E Jesus fazendo ela morrer para a vontade de morrer? Olha só. Que o que ele quer é que você morra para sua vontade. E não é morra para sua vontade. Se ele quiser que você morra agora, você morre. Se ele quiser que você fique na terra, você fica. Se ele quiser que você morra e ressuscite, você aceita morrer e ressuscitar. Se você, sabe, é morrer para vontade, para sua vontade e aceitar a vontade dele, fazer o que ela quiser com você. Se for para morrer, você morre. Se for para viver, você vive. E você só quer a vontade dele, você não tem planos. O seu plano é a vontade de Deus. Então é muito grande, né? Muito incrível. Aí Jesus falou, faz o sinal da cruz que ela vai obedecer. Então ele queria trabalhar essa obediência nela, né? A morte para a vontade dela. E desapareceu. Então, ficando sozinha, sentia mais intensa dor. Depois, vindo o confessor e encontrando-me sofrendo, também ele me repreendeu porque não obedecia. E tendo-lhe dito o que tinha visto e o que o nosso Senhor tinha dito ao confessor, ela viu que Jesus falou para o confessor. Jesus falou para o confessor isso. Quando vier, marque-a com o sinal da cruz na parte da dor que a farei obedecer. E ela contou tudo isso para o confessor. Depois vindo o confessor e encontrando-me sofrendo, também ele me repreendeu porque não obedecia. E tendo-lhe dito o que tinha visto e o que nosso Senhor tinha dito ao confessor, ele, ao ouvir-me, fez o sinal da cruz na parte onde sofria. E em 2 minutos pude respirar e mover-me. Ela estava sem respirar de tanta dor. Ela estava imóvel, sem se mexer, de tanta dor, sem respirar. Ele fez o sinal da cruz, ela respirou. Enquanto antes não podia fazê-lo sem sentir espasmos atrozes. Parece-me que a obediência e aqueles sinais de cruz ataram a dor, de modo que não posso mais doer. E eis porque fiquei decepcionada em meus planos, porque esta senhora obediência tomou tal poder sobre mim, que não me deixa fazer nada do que quero, até no mesmo sofrer que é ela dominar. E devo estar em tudo e para tudo sob seu império. É isso, a gente tem que estar em tudo para tudo sob o império da divina vontade. Sobre o império da divina vontade. Em tudo, tudo, não ter nossos planos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Obediência de pedir alívio nas penas a Jesus. Duplicando-se sempre mais o espasmo da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém se desse conta. E teria querido mantê-lo em segredo, sem dizer ao confessor o que disse acima. Então Jesus já estava vendo a intenção dela, né? De certa forma, né? A gente não pode, tipo assim, ele conhece o nosso coração, né? Então, assim, a gente não pode ter nenhuma intenção, assim, de facilitar ou evitar nada, tipo assim. Tipo assim, porque ele tá vendo no coração dela que ela queria manter segredo pro confessor, então meio que ela já planejou ali, né? Eu vou ficar quieta, porque lá no fundo, se eu sofrer muito, eu vou morrer, né? Tipo assim, né? Então, sem dizer ao confessor que me disse acima, mas era tão forte o espasmo que parecia impossível. Então, Jesus deixou de um jeito tão insuportável que ela não podia ter esse querer, sabe? De esconder nada, sabe?
E o confessor usando essa habitual arma da obediência, né? Porque Deus fala através dele, né? Então, o confessor dizendo para ela o que ela deve fazer é a vontade de Deus, né? É a obediência, né? Ordenou-me que ele manifestasse tudo. Então, Deus, ele é muito incrível, né? Porque ela tinha, de certa forma, essa vontade de esconder, e Deus deixou numa situação tão difícil que ela não pôde esconder do confessor. Então, o confessor, percebendo, já falou para ela: eu te ordeno, né? Tipo assim, me fala tudo, não guarda nada. Então, depois de ele ter manifestado todas as coisas, disse-me que por obediência devia pedir ao Senhor que me libertasse. De outra maneira, eu cometeria pecado. Então, ele, nossa senhora, impôs uma coisa bem forte para ela, porque ela não vai querer ofender a Deus, porque o pecado seria ela sair da vontade de Deus, né? Fazer a vontade dela, né? E ela jamais ia querer fazer a vontade humana dela, né? Ela não ia querer ofender Jesus jamais, porque quem ela tanto ama, o motivo dela querer morrer e ir para ele, tudo é por ele, né? Então, assim, ele mexeu ali com uma coisa muito forte, né? E, então, se ela fosse resistente a isso, né? Tá indo contra a vontade de Deus, e contra a vontade de Deus é o pecado, né? Ó, que tipo de obediência é esta? É sempre ela que se atravessa os meus planos, então a gente não pode ter planos, né? Algum pensamento porque se Jesus vê assim no nosso coração a intenção errada, né, de alguma coisa, né, ele não deixa. Então você vê assim que é o próprio Jesus que provoca essas realidades, né, para não deixar a gente pecar, né, até, né, desobedecer, fazer nossa vontade, né. Ele cuida de nós, né. Então, de má vontade, aceitei essa nova obediência, mas apesar disso não tinha coração para rogar ao Senhor que me libertasse de um amigo tão querido como é a dor. Muito mais que esperava sair do exílio dessa vida, e tinha expectativa de morrer, né? E querer morrer para Deus não é uma coisa errada, é o contrário, é a coisa mais bonita que você pode querer. Mas a vontade de Deus impera sobre tudo. Se a vontade de Deus é que ela esteja na terra, né? Então é na terra, né? Então é igual no outro trecho que a gente meditou, que Jesus falou que ela ficava suspensa, desligada da terra, mas ao mesmo tempo não ia para o céu. E era o melhor estado para os bem-aventurados e para os próprios habitantes da terra, né? Para os propósitos de Deus ali, né? Então, ela não é na hora dela, né? Então, tem que aceitar a vontade de Deus. Então, bendito Jesus me tolerava. E ouvi e me disse: Tu sofres muito, queres que te liberte? E eu, tendo me esquecido de um momento da obediência, disse: Não, Senhor, não. Não me libertes, quero ir. E além disso, tu sabes que não sei te amar. Sofria, não faço grandes coisas por ti. Ao menos te ofereço esse sofrer para satisfazer o que não sei fazer por amor teu. Então, eu senti assim, que o sofrimento é tudo que eu podia dar para Jesus, né? Porque ela não era boa em nada, né? E ele, eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como tu. Não estás contente? Nossa Senhora, meu Deus, né? Que coisa maravilhosa que tá falando aqui, né? Sim, mas quero vir. Então, ela não quer saber, né? Ah, filha, mas eu vou te dar um amor muito grande na terra, né? Não, não, eu quero ir embora com o Senhor, eu quero ir embora, né? Quero ir embora com o Senhor, tá? Tô feliz por isso que o Senhor tá dizendo aí, por essas promessas, mas eu quero ir embora, eu quero estar com você, né? Tipo assim, né? Jesus desapareceu e eu, voltando em mim mesmo, me lembrei da obediência recebida e tive que me acusar com o confessor. Então, ela teve que contar pro confessor dela a atitude que ela teve, né? E me ordenou que absolutamente não queria que me fosse e que o Senhor me libertasse. Então, não é para pedir para morrer, mas para pedir para o Senhor aliviar o sofrimento dela, justamente para ela não morrer. Então, que pena sentir eu receber essa obediência. Parece que quer tocar os extremos da minha paciência. Então, ela sente uma atração por Deus muito grande. Isso não é errado, né? Não é um querer humano, ao contrário, é a coisa mais linda que você pode querer ir para Deus logo e tudo por amor a Ele, sofrer por causa dele mesmo, né? Porque o motivo dela querer sofrer é para aliviar Ele, por amor a Ele, né? E tal. Então, ela sente essa atração muito forte que Deus mesmo criou nela, pôs nela, né? Através da dor e do sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma situação que passa por cima dele. Então, a vontade de Deus, ela passa por cima de tudo, né? Ela que tem que imperar sobre tudo. E isso não foi diferente da vida de Jesus, né? Porque Jesus também tinha uma paixão, né, poderosa em relação à mãe dele, por exemplo, né? E que até o inimigo usou disso para tentar ele lá no horto. Esse amor à Nossa Senhora, mas você vai deixar sua mãe sozinha e não sei o quê. Mas por cima do amor pela mãe, que é muito poderoso, um imã, que os dois corações são unidos, tinha a obediência, a vontade divina, que passava por cima disso. Acima do amor dele com Judas, a dor de perder um apóstolo,
tinha a vontade divina que disse: olha, filho, você vai derramar o sangue por todos, mas nem todos vão se salvar, porque não porque o seu sangue não vai ser suficiente, mas porque muitos são obstinados no pecado, vão escolher o inferno. E você tem que aceitar a perda das almas, né? Então, acima disso está não ia atropelar essa realidade do livre-arbítrio, né? Entende? A divina vontade passa por cima de tudo isso. Então, passou por cima também do afeto que Jesus tinha pelos seus, pela sua mãe, né? A paixão que Jesus tinha de não perder nenhuma alma. Uma coisa santa, santíssima, mas mesmo assim. Então, a vontade divina está sobre tudo, né? Na vida de Nossa Senhora, a mesma coisa. É difícil perder o filho, mas a vontade divina. Então, assim, a vontade divina passando por cima de todas essas realidades. Foi difícil para ela ver José lá chorando, estranho com ela, né? Vendo a barriga dela crescer, mas ela não passou por cima da vontade de Deus e desobedeceu, indo falar o que Deus não autorizou ela a falar. A vontade divina reinou. Então, por cima está a vontade de Deus. Assim, quando Deus manda o castigo, a justiça, né? Os atributos dele, né? A vontade divina está nisso, né? Então, por mais que ele sofra ver as criaturas sendo castigadas, a vontade divina dele impera sobre tudo. Então, na nossa vida também. A vontade divina impera sobre nós mesmos em muitas situações que talvez a gente fica de mãos amarradas também, como a Luísa estava de mãos amarradas nessa realidade. Em que ela está assim, é quando Deus realmente quiser chamar, por mais que assim, tenha aquela inclinação para ir, aquele desejo de ir, até o sofrimento, que é algo que criou nela, um amor pelo sofrimento, né? Mas é quando Deus quiser, Ele que mede tudo, é quando Ele quiser que ela sofra, né? Então Jesus está dando, ensinando isso para ela, né? Então é muito interessante como ele trabalha, porque na nossa vida é a mesma coisa, a vontade divina está sobre nós, então nós não temos assim, às vezes Deus pode permitir uma situação que parece que deixa na nossa mão, entre aspas, né, um teste, e que a gente pode facilmente desobedecer, mas a gente sente uma força muito grande, a vontade divina impera sobre nós mesmos, né? Então a gente não põe a nossa vontade. Às vezes você pode sentir que teve uma outra vontade, né? Pode sentir que teve o poder de mudar uma coisa se você quisesse, mas você não abre a boca, não se intromete, não impõe se Deus não permitisse. Você vê que claramente te coloca numa situação de obediência ali, numa situação assim que te segura, e isso é uma proteção, né, que ele põe muito grande na nossa vida, né? No caso aqui, ele usava o confessor da Luísa, né? E ele usa nosso esposo, ele pode usar um padre também numa situação, ele pode usar seu pai, sua mãe, se é uma pessoa que vive com os pais, ele pode usar quem for, ele pode te pôr numa situação assim também, que você também fica na mesma realidade, né? E você sente que você, de certa forma, tem poder, sim, se quisesse sair e desobedecer, você percebe que o caminho está fechado, mas você não quer, né? Você tem um medo gigante de não fazer a vontade de Deus, né? Eu sinto assim, sabe? Eu sinto que tem situações, igual uma situação que eu passei com meu marido, que a minha irmã mesmo falou assim: você tem que se impor. Não, mãe, não é assim não. Tudo que seu marido fala não, você vai e não tem coragem. Você tem que se impor, né? Porque você é a mãe da criança, mas eu não consigo. Se meu marido fala, não faz, igual a gente foi pro sítio, ele falou, não põe a menina na piscina, o sol tá forte agora demais. Eu não consigo passar por cima, mesmo que eu veja que às vezes é um medo absurdo dele. Mesmo que eu veja que não ia fazer tanto mal assim. Mesmo que eu veja que é uma coisa boa que eu tô fazendo pela criança, né? Pela resistência, imunidade, dar uma alegria para ela. Mas eu não consigo passar por cima. Eu tava refletindo ontem sobre a obediência. Eu tô assim, Jesus, só pode ser o Senhor isso dentro de mim. Porque eu sinto muito forte que eu tô sobre a obediência, e eu fiquei lembrando, mas Senhor, tá certo, porque a obediência ele é muito cara. A Luísa falava isso, né? Como que a obediência é querida para Jesus? Como ele é muito cara, né? Aí eu fiquei pensando, não, eu fiquei refletindo, não tô obedecendo à vontade humana do meu marido. Nesse caso, não tô, né? Nesse caso, realmente, não posso fazer isso. Eu não tenho segurança de ir lá e fazer uma coisa que claramente ele me proibiu. Mesmo que tenha também exagero dele, né? Mesmo que tenha alguma coisa aí, é diferente. Eu não senti nada assim, não, Ruth, realmente, a vontade humana dele, isso aí é errado. Não, eu não consigo, né? Eu fiquei refletindo sobre a obediência. Eu falei, só pode ser o Senhor em mim que dá esse zelo, essa consciência, essa clareza. Que eu não quero fazer a vontade, eu não quero fazer minha vontade, eu não quero ir contra a vontade de Deus, né? Então eu não consigo, e minhas irmãs não entendendo isso, né? Achando que é uma submissão assim muito. Achando eu fraca como mulher, né? Não, né?
eu não consigo passar por cima, sabe, da autoridade. É muito forte isso dentro de mim, né. E eu estava refletindo sobre isso, aí eu tô achando interessante hoje vendo esse trecho, né. Que eu falei: "Só pode ser o Senhor em mim, né, que me dá essa clareza, assim, esse medo de certa forma", porque é um medo de não era medo do meu marido, é assim, não era medo, assim, sabe, do meu marido me ir embora, brigar comigo, era um medo de estar indo contra a vontade de Deus, muito grande que vem na minha cabeça, sabe. Então meu obedecer foi por causa disso, então eu esperei a hora que ele deixou eu pôr a menina na piscina para me pôr. É complicado, sabe, eu não sei, né, eu não consigo não ficar em paz, fazendo algo claramente que ele disse não, sabe. É, é complicado, só se Jesus me mostrasse assim na rotina, nesse caso eu não tô nisso, nessa ordem dele, porque a paixão dele é totalmente errado, né. Ah, sei lá, né, mas Jesus não me deixa numa situação tão confusa assim também, né, eu senti que não, eu senti que eu tinha que esperar, oferecer aquilo, aceitar passar por aquilo, porque eu fiquei ainda perguntando para Jesus, eu fiquei assim: "Jesus, eu não tenho que me impor mesmo, como minhas irmãs falaram, elas estão eu não tenho que me impor mesmo?" Aí Jesus falou assim: "Você não é como as outras mulheres, você não é. Eu não você não é, né. Não, não é. Tipo assim, eu não sou dirigida pela cabeça que todas as mulheres pensam que tem que ser, né. Não", ele falou que não, né, ele falou claramente pra mim que não é, não é pra mim, eu não penso não é pra mim pensar como ser humano, né, mas pensar como Deus pensa, né. Então era ele sobre mim pondo aquela coisa forte, assim, sabe, que não afronta, né. Só se for uma situação muito errada, gente, que aí eu tem situações e situações, mas naquele caso, eu esperei, né. Aí depois ele deixou para a menina, graças a Deus, né. E a menina amou, né, porque ela precisa ter essas experiências, né. Graças a Deus, mas aí foi ele juntos, os 2 de acordo, né. Sem eu passar por cima, sem eu ir lá escondido e fazer, sabe, porque eu poderia fazer isso. Eu poderia enrolar meu marido e falar assim: "Vai lá fazer o almoço, vai lá fazer alguma coisa, esperar a hora que ele tá próximo", e eu pôr. Eu poderia burlar, entende? Não era uma coisa que estava fora do meu controle de certa forma, mas a vontade divina é muito forte, você não quer fazer a sua vontade humana, então tem algo forte em cima de você, né. E eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça, que eu já falei, né. Aí aqui, ó, sinais de cruz para recuperar a saúde. Continuo a sofrer mais do que nunca, porque me foi negado o poder de morrer. Então, ao ver meu adorável Jesus, me repreendeu por minha demônia em obedecer, porque até então parecia que me tolerava. Enquanto isso, viu o confessor e Jesus, virando-se para ele, tomou-lhe a mão e disse: "Quando vier, marque-a com o sinal da cruz na parte da dor, que a farei obedecer." Interessante, né? E desapareceu. Então, ficando sozinha, sentia mais intensa a dor. Depois, vindo o confessor e encontrando-me sofrendo, também ele me repreendeu porque não obedecia. E tendo-lhe dito o que tinha visto e o que nosso Senhor tinha dito ao confessor, ele ao ouvir me fez o sinal da cruz na parte onde sofria, e em 2 minutos pude respirar e mover-me, enquanto antes não podia fazê-lo sem sentir espasmos atrozes. Parece-me que a obediência e aqueles sinais da cruz ataram a dor, de modo que não posso mais me doer. Eis porque fiquei decepcionado em meus planos, porque essa senhora obediência tomou tal poder sobre mim que não me deixa fazer nada do que quero. Até no mesmo sofrer, quer ela dominar, e devo estar em tudo e para tudo sobre seu império. Então, até em coisas santas para Deus, como que é lindo, né? Ela sofreu porque ela está preocupada com Jesus, ela querer morrer, né? Não são coisas erradas, né? Mas mesmo assim, né? A divina vontade, gente, é a prioridade. Então Jesus faz isso para ela aprender a priorizar a divina vontade, entender que a divina vontade é que reina sobre tudo, até coisas que o próprio Jesus dá para ela de missão, de coisas que é para ele, mesmo que seja para ele, mas se a divina vontade impõe uma outra circunstância, é a divina vontade que manda, né. Então ele faz a mesma coisa com a gente, né. E pareceu assim que era um teste, né, que deixou no controle dela. Ela poderia, né, aumentar o sofrimento dela pelo jeito, né. Ele deixou no poder dela, ele mostrou para ela que ela poderia sim, que ela não está presa no sentido de que ela não tem ela não existe mais, ela está anulada. Jesus mostrou que ela não está anulada, se ela quiser existir por ela mesma e pensar em si mesma, ela pode pensar. Então Jesus mostra, permite a gente perceber isso, que não é que fazendo a divina vontade que anula a nossa pessoa. Você vê claramente, você consegue perceber o ser humano e o divino. Você consegue perceber que você pode sim, em qualquer momento, fazer, mas você não quer. E é por isso que você não sai, porque você não quer, porque a sua intenção você não quer.
É muito forte a divina vontade que você já conhece dela. E você olha para trás e vê o mal que você já causou com a sua vontade humana, a dor que é. Quanto é horrível, né? A culpa que você vai sentir. Isso é muito forte, né? Então você não quer fazer a vontade humana de jeito nenhum. Você não, depois de tudo que você sabe de Jesus, do quanto que isso é horrível, nocivo, que causa dor para ele, você não quer pecar. Então, assim, não é uma situação que você está na divina vontade, você está anulado. Você existe. Se você quiser existir e perceber a si mesmo, você vai perceber. E às vezes permite situações para você ver mesmo, para você não querer, para você repreender, para você escolher de verdade, consciente a divina vontade, porque a escolha da divina vontade não é Deus roubando essa sua escolha. É você escolhendo com consciência de verdade, porque Deus não quer robô, Ele quer filhos e autônomos que decidem por Ele livremente, né? É muito poderosa essa didática de Jesus e Ele faz isso com a gente também.